Então agora, mais uma aula de jQuery. Vamos falar agora da propriedade toggle. Deixa eu ir aqui em Design. Bom, vou tirar aqui essa lista que eu tenho aqui. O L também. Continuo com a box aqui. Vou apagar esse script que tem aqui. Esse aqui também. Deixa eu apagar esse P e A também aqui. Em body aqui então eu vou colocar de novo a div box aqui, tá? Box. Beleza, então já apareceu aqui. Embaixo dele então eu vou colocar aqui um link. Click me. Então vamos usar então a propriedade toggle do jQuery. Aqui eu vou colocar novamente $sign, começar function, aqui vou colocar entre parênteses a ponto click, que vai ser igual a uma função. Vamos abrir aqui tudo de novo. O que essa função toggle faz? Ela nos ajuda no seguinte: quando você cria uma animação, por exemplo, para esse botão aqui fazer com que esse quadrado aqui desapareça, quando você clica uma vez, ele vai desaparecer, lógico. Mas se você clicar de novo, ele não volta, né? O quadrado não volta. E a função toggle faz isso para a gente, né? A gente vai criar aqui uma função em que ao clicar aqui no click me, esse quadrado vai desaparecer. E se a gente clicar no click de novo, ele reaparece. Então é muito bom para menus isso aqui, né? Então agora eu vou colocar aqui sinal de dólar. Aqui eu vou colocar box, vou me referir aqui a div box novamente, ponto toggle. Ponto e vírgula. Então vou testar isso aqui agora no Firefox. Desapareceu, e se eu clicar de novo, ele aparece. E daqui da mesma maneira, a gente pode alterar o tempo do toggle, né? A gente pode colocar aqui, por exemplo, aqui 2 segundos. Ótimo. Ok, então o toggle ele é usado também como uma class no CSS. Por exemplo, você já deve ter visto alguma animação nesse estilo pelos sites que você já visitou. Eu vou criar uma class aqui chamada borda. Vou colocar aqui, ó, colocar aqui border, né? 3 pixels solid black. E aqui embaixo, então, o que eu faço? Eu coloco novamente $sign, sinal de dólar. Coloco de novo aqui box, ponto. Agora eu coloco toggle class. Então ele vai adicionar essa propriedade, essa função toggle, só que em vez de fazer o elemento sumir, ele vai aplicar uma class ao elemento, e quando eu clicar de novo ele vai retirar essa class. Nesse caso a class vai ser borda. Ponto e vírgula. Então vamos testar lá. Aí quando eu cliquei, ele adicionou a borda preta aqui. Quando eu clico de novo, ele tira. Legal, né? E a gente pode fazer isso então com vários outros elementos. Por exemplo, eu vou criar aqui de novo uma outra class que vai se chamar destaque. E ela vai ter um background color. Deixa eu ver aqui uma cor.
Vou usar aqui o Color Picker. Essa aqui é amarela mesmo. E aqui embaixo do Click Me, eu vou colocar um parágrafo, tá? Este é um parágrafo. Fechei o parágrafo, apareceu aqui. Vou copiar ele as 3 vezes. O que eu quero fazer? Assim que a gente passar o mouse por cima, ele vai destacar isso aqui, usando as propriedades dessa classe aqui, destaque. Então, da mesma maneira, eu vou colocar aqui uma função. Tem que ser depois dessa, lógico, né? Eu ia errando aqui. Vou colocar aqui P. Quando eu clicar em P, execute uma função. Essa função faz o quê? Ela vai pegar o P e vai adicionar um toggle class chamado destaque. Opa, destaque. Coloquei destaque, é destaque. Então, só colocar aqui o outro. Vamos testar. Deu certo. Bom, deu certo aqui, mas assim que eu clico em um, ele destaca todos os elementos que tem parágrafo aqui, parágrafo da página. Para consertar isso, basta, em vez de colocar P aqui, eu coloco o this, né, que a gente já falou lá atrás, que ele vai aplicar somente o elemento que está selecionado naquele momento, ou sendo clicado naquele momento. Então, pronto, resolvemos o problema. Como é um toggle, se você clicar de novo, ele remove. Ok. Ok, então, foi bem simples isso aí. Vamos falar agora. Vamos começar a mexer então com imagens agora. Bom, então nós vamos aprender a fazer esse efeito aqui agora. Nós temos aqui 4 imagens que foram carregadas com a opacidade um pouco menor. Quando você coloca o mouse por cima, a opacidade aumenta e quando você tira, diminui. Então, isso acontece com todas as imagens. Isso aqui era bastante feito em Flash, mas agora a gente pode fazer com jQuery, que fica tão bonito quanto. Então vamos aprender a fazer isso. Beleza, então para construir isso aí eu vou apagar tudo de novo aqui. É bom a gente mexer do zero mesmo para não confundir nada, ok? Então eu vou aqui no body, vou colocar div id conteúdo. Vou colocar essas imagens provavelmente numa lista, né? Mas eu vou colocar aqui o link delas primeiro. Vou colocar aqui. Vou só copiar aqui, são 4 imagens. Essa aqui é Flash. Isso aqui é Fireworks. Essa daqui é Premiere. Eu vou dar um pause aqui só para ver se a extensão está correta das imagens. Ok, corrigi então. Peguei aqui 4 imagens. E com elas então nós vamos fazer esse efeito. Ok, então se eu voltar aqui para minha página, eu tenho aqui as 4 imagens normalmente, né? Então, assim como você viu, as imagens têm que começar com uma opacidade um pouco mais baixa, né? Então, assim que a gente colocar o mouse por cima, ele aumenta a opacidade. Então, eu vou diminuir a opacidade aqui no JavaScript. Vou colocar aqui uma função. Opa, aqui saiu errado. Isso vai afetar então a div conteúdo, as imagens então, isso aqui são as imagens que estão na div conteúdo, img, certo?
fechar aqui de novo. Aqui então eu vou usar o Animate. Vou abrir aqui parênteses, abrir chaves, entre aspas aqui, opacity, 2 pontos, ponto 5. Aqui então eu fecho chaves, parênteses, ponto e vírgula. Ok, então você viu que eu coloquei aqui o ponto Animate, que vai ser aplicado às imagens que estão na div conteúdo. Dentro de Animate eu acessei então Opacity, que é a opacidade. Isso aqui então é o valor que eu apliquei a essa opacidade, que é 0.5. Se eu carregar então novamente, você viu que diminuiu aí a opacidade agora. Assim que você entra na página então, ele faz uma espécie de fade, né, e para no valor 0.5 para opacidade. Legal. Se você entra no site é até bonito ver esse efeito aí. Legal, então como adicionar agora o efeito assim que a gente coloca o mouse por cima? Bom, para fazer isso então nós vamos usar uma outra função chamada hover. Vou colocar aqui então, da mesma maneira, acessar aqui a div conteúdo, img na div conteúdo, e vou colocar aqui ponto hover. Uma outra função, abre e fecha chaves, aqui a gente fecha, bom, na linha 30 aqui eu coloquei um a mais, né? Agora ficou certo. Aqui então eu vou colocar o sinal de dólar, vou colocar aqui o this, ponto animate, abre parênteses, abre chaves, e aqui então eu vou colocar novamente opacity, 2 pontos, dessa vez vai ser 1, fecha chaves, fecha parênteses. Então vamos ver se deu certo. Deu certo, então assim que coloco o mouse por cima, vocês podem ver que ele volta à opacidade normal. Mas quando eu saio, quando eu tiro o mouse, a opacidade não volta ao que estava antes. E é isso que a gente quer fazer, né? Então voltando aqui no Dreamweaver, nós vamos colocar mais uma opção de opacidade, que nessa opção aqui ele vai identificar automaticamente que é no mouse out, né? Quando você tira o mouse. O hover então tem essas duas propriedades. Uma que vai adicionar um efeito quando você coloca o mouse por cima, e outra quando você tira o mouse. Então, para adicionar essa segunda opção, vou fechar aqui com ponto e vírgula, fechar aqui chaves, vírgula. Aqui então eu vou adicionar uma outra função, tá? Para que ele reconheça, eu coloquei logo aqui, porque é dentro dessa mesma função aqui do hover, né? Então, depois de fechar aqui essas chaves, eu coloco uma vírgula para adicionar outra função. Abro chaves de novo aqui. E aqui dentro eu coloco de novo esse this, né? Que vai ser a mesma imagem, mesmo objeto, animate. Vou colocar a opacidade que ele vai ter quando eu tirar o mouse de cima, que vai voltar para 0.5 de novo, para dar aquele efeito. Ponto e vírgula. Bom, então é isso. Vamos testar lá de novo então. Se colocar o mouse por cima e voltar, você viu que ele ativa o primeiro efeito do hover, que vai para 1. Quando eu tiro, ele vai para o segundo, que é o 0.5 de novo. Então, conseguimos aí. Bom, o que pode confundir um pouco aqui depois de você ver isso aqui, é essa segunda função aqui. O hover reconhece automaticamente quando você coloca uma outra função depois da primeira, que ele sabe que essa segunda é para quando você tirar o mouse. Porque o hover,
já é por cima, em cima daquele objeto. Então a primeira vai aplicar uma propriedade, um valor quando o mouse estiver por cima, e a segunda quando o mouse estiver saindo ou sair do objeto. Então ele voltou para o ponto 5, que é a opacidade que a imagem é carregada automaticamente na página. Ok? É isso aí então.